Olá, alunos. Na unidade de estudo 3, nós vamos dar uma olhadinha nos peixes, né? Nós vamos falar então sobre os peixes agnatos, os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos, né? Existem outros táxons aí de peixes fósseis que a gente não vai ver, né? Não dá tempo na nossa disciplina, mas que possivelmente serão vistos aí na paleontologia. Os peixes agnatos, né? Gnatus, gnate é mandíbula, a é negação, então agnatus, sem mandíbula. São os vertebrados aí que não têm mandíbulas, né? Esse não é um táxon formal, né? Ele já foi uma vez uma classe de peixes, mas hoje em dia os viventes são dois grupos apenas, né? Myxinoidea e Petromyzontia, ou Petromyzontoidea, né? São dois nomes que aparecem para o mesmo grupo, são as feiticeiras e as lampreias, aí, respectivamente. São animais, aí, peixes de corpo comprido, né? Corpo anguiliforme, né? Ou forma de enguia, né? Então agora uma questão de nomenclatura, né? Quando eles não eram vertebrados, né? E um bicho ele é compridinho, a gente chama de vermiforme, forma de verme, né? Quando um animal vertebrado terrestre é compridinho, a gente chama de serpentiforme, forma de serpente, né? E quando ele é aquático, a gente chama de anguiliforme, forma de enguia. Mas é a mesma coisa, né? São animais vermiformes, né? Animais serpentiformes, animais anguiliformes. Mas quando ele é invertebrado, vermiforme, vertebrado aquático, anguiliforme, né? Forma de enguia. E vertebrado terrestre, daí serpentiforme, né, forma de serpente, ok? Então, os dois grupos, né, que nós temos aí de peixes agnatos, né, tanto as feiticeiras quanto as lampreias, eles têm aí suas características próprias, né, eu vou falar a geral sobre eles, né. As características próprias vocês vão ver nos livros aí, né, nas leituras indicadas, e no geral, né, eles possuem então aquelas estruturas do vertebrado ancestral, né, elas têm crânio, as lampreias têm vértebras, mas as feiticeiras não têm vértebras, né, tem fendas branquiais. As feiticeiras são animais ainda filtradores, né, se alimentam aí de detritos, de suspensão, então ainda tem o hábito alimentar ancestral, né, o mesmo hábito alimentar aí que aparece no ancestral dos vertebrados, que aparece aí no ancestral dos cordados, nos hemicordados, nos urocordados, nos cefalocordados, todo mundo é filtrador até então, né? Então as feiticeiras mantêm esse hábito alimentar e esse hábito alimentar sem mandíbula, né? Eles não têm uma boca, não conseguem morder, né? Então a boca deles é circular. Um outro nome que aparecia para esses dois grupos era ciclostomata, estoma, boca, ciclo, circular, né? Então boca circular. Então como eles não têm uma boca, né? Não tem uma mandíbula como a nossa, né? Que abre e fecha como a gente, né? Não tem essa articulação, né? A boca deles é circular, parece uma ventosa, né? Que inclusive é a forma de alimentação aí das lampreias, né? Que são animais parasitas, né? Necrófagas, né? Se alimentam de organismos mortos e também são parasitas aí. Então elas têm uma boca em forma de ventosa, elas têm dentes cartilaginosos, né, dentes córneos aí, não são ósseos, né, ou mineralizados como dos demais vertebrados aí, mas ela, com esses dentes aí e uma boca em forma de ventosa, ela consegue lacerar, né, o tecido aí de seus hospedeiros e se alimenta aí de suas secreções, aí sangue e outras secreções que vão aparecer. Tá? Então são animais de forma comprida, né? Animais então anguiliformes, eles têm uma nadadeira dorsal, uma nadadeira caudal bastante longa, né? Na porção caudal do corpo deles, né? Porção final do corpo deles. Ela pode ser compartimentalizada em uma ou duas nadadeiras dorsais e uma nadadeira caudal só. A gente vai falar sobre compartimentalização de nadadeiras quando estivermos falando no surgimento da mandíbula, mas é o mesmo tipo de situação que acontece aqui, né? E os peixes agnatos, nós temos aí vários grupos fósseis também, e um desses grupos fósseis, né, parece aí ser o parente mais próximo do próximo táxon que a gente vai ver, que é chamado então de gnatostomada, né? Então gnatos a gente viu que era mandíbula e estoma boca, boca com mandíbula. O grupo anterior sem mandíbula, agnata, agora gnatostomata, boca com mandíbula, né? Então, mandíbula na boca, né? Então, são bichos que têm mandíbula. E como é que surge a mandíbula, então, professor? Vamos dar uma olhadinha aí, né? Com o surgimento da mandíbula, a gente teve um grande sucesso evolutivo, dá para dizer que provavelmente foi o passo evolutivo mais importante
na história aí dos vertebrados, né? Uma vez que a mandíbula aparece num determinado momento da história, quase todos os peixes que existiam naquele momento do período fóssil lá vão desaparecendo, todos os peixes que eram agnatos, né, os peixes que não tinham mandíbula, vão desaparecendo e vão sendo substituídos por formas de peixes mandibulados, né? E a mandíbula é tão importante que ela não desaparece em nenhum outro grupo, né? Não desaparece. A gente tem depois os grupos terrestres, diversos hábitos alimentares e todo mundo tem mandíbula, né? Então é uma coisa bastante importante. E a mandíbula, né, como tem uma estrutura esquelética associada à musculatura, né, que tem esse movimento de abrir e fechar, da mordida mesmo, ela permitiu, né, associada a dentes, a diversos tipos de dentes, permitiu uma grande diversificação de hábitos alimentares. Até então os animais eles eram filtradores, né, se alimentavam de partículas, até chegar à lampreia. Aí a lampreia já tem um jeitinho diferente, mas ela ainda se alimenta de coisas líquidas, né, ou de partículas muito pequenas. Ela não tem como mastigar, não tem como arrancar pedaço, né? Ela consegue morder alguém, né, ou se grudar em alguém, né, se aderir em algum outro animal, e se alimentar de fluidos que saem dele. Então ela especializou, mas ainda é um tipo muito restrito de alimentação. Agora os animais mandibulados, os que têm mandíbula, né, os gnatostomados, aí sim eles conseguem fazer um monte de coisa, consegue ser predador, consegue ser pastador, consegue ser frugívoro, consegue mastigar, consegue usar essa boca para manipular alimento, para carregar filhote, para muitas coisas, inclusive para conversar, né, como a gente está fazendo aqui agora, tá? Surgimento da mandíbula, né? Então eu vou voltar aqui no animal vermiforme ou serpentiforme, ou anguiliforme, né? Esse jeito alongado, boca circular, né? Tipo dos agnatos, né? Ou ciclostomados, aqui o olhinho do bicho, e aqui eu tenho os arcos faríngeos, né? Os arcos branquiais ou arcos faríngeos, eram aqueles esqueletos que aparecem nos vertebrados, né? Um esqueleto cartilaginoso que dá sustentação, né, para que as aberturas faríngeas ali permaneçam abertas, né, ou que elas se fecham e se abrem. Essa estrutura esquelética, ela funciona, ela tem um elemento, eu desenhei aqui em vermelho e azul, né, a parte superior, a parte inferior, e essas partes elas são articuladas, e elas fazem o movimento assim, ó. Né? Ele abre e fecha. Tá, por que ele faz isso? Ele faz o que a gente chama de bombeamento. Como a gente vai logo começar a falar que essa vai ter funções respiratórias, a gente pode falar de ventilação. Então essa movimentaçãozinha aqui é a ventilação ou o bombeamento que a cavidade faríngea faz, então puxando água para dentro e bombeando água para fora, puxando água pela boca, bombeando água pelas fendas para fora, e nisso, nessas fendas vão se aprisionando partículas, né? Essa é a estrutura ancestral, vão se aprisionando partículas alimentares e esse animal vai terminar de engolir isso e se alimentar dessas partículas. Então, essa estrutura esquelética e muscular já existia, já fazia essa movimentação de abrir e fechar, né? O próximo passo evolutivo foi uma modificação dos primeiros arcos faríngeos, os primeiros arcos branquiais, em se tornar um pouquinho maior, né? Formando o que a gente chama então de mandíbula, tá? Então, com o surgimento da mandíbula, que é uma coisa bastante importante, como a gente vinha falando, né? Ela permite uma grande variação de hábitos alimentares, incluindo o hábito predatório, né? O hábito de comer outros animais ali. Essa mandíbula não teria muita função se ela permanecesse ou se ela não tivesse uma boa agilidade. O animal que tem essa mandíbula não tem uma boa agilidade para poder nadar mais rápido ou mais ágil ou mais manobrável que o outro animalzinho para ele poder comer, né? Porque se o maior está correndo atrás do menor, geralmente o menor é mais ágil, né? Então, o que aconteceu foi que, associado ao surgimento da mandíbula, aparece a compartimentalização de nadadeiras nesses animais. Se a gente lembrar, né, a gente tinha uma nadadeira caudal que podia ser compartimentalizada em nadadeira caudal e dorsal, ou até duas dorsais. Mas todas elas são nadadeiras ímpares, ou seja, elas estão na região mediana central do corpo, né, no dorso, na extremidade final ou na extremidade ou mais abaixo. Ok?
Compartimentalização das nadadeiras. Então, o nosso ancestral agora mandibulado, se vocês observarem aqui, agora ele é um animalzinho mandibulado, várias fendas branquiais, ó, já está com carinha de peixe já, né? Ele tem uma nadadeira caudal, que pode ser mais curta, aqui só aqui na porção caudal mesmo, ou pode vir até uma região do dorso. O que pode acontecer aqui, e que vai acontecendo com os peixes que a gente vai ver daqui para frente, é que existe uma compartimentalização. Veja, ela é uma nadadeira grande, se tornam várias nadadeiras menores. Então, uma primeira nadadeira dorsal ou nadadeira dorsal anterior, nadadeira dorsal posterior ou segunda nadadeira dorsal e nadadeira anal, porque está próxima ao ânus, né? Se lembrar, a boca do animal está aqui, o ânus do animal está aqui e daqui para trás nós temos o que a gente chama de cauda, né? Ou cauda pós-anal aí do animal. Então, essa é, né, a compartimentalização das nadadeiras ímpares, né? Ímpares por quê, professor? Se tem duas dorsais. Então, mas é que essa é a primeira, ela não é igual a outra está atrás, não está do lado. As nadadeiras pares são semelhantes aos nossos membros pares. Temos do lado direito e do lado esquerdo. A perna direita, perna esquerda, braço direito, braço esquerdo. A gente poderia chamar também de apêndice peitoral direito e apêndice pélvico direito. E assim é o que a gente vai ter com as nadadeiras pares dos gnatostomados. Então, esses animais agora que têm mandíbula, eles também vão apresentar nadadeiras pares. Então, provavelmente o que aconteceu, essa é uma vista ventral, né, do animal. Então, aqui nós temos a boca, aqui eu tenho as fendas faríngeas, aqui eu tenho o ânus, uma grande nadadeira caudal. Vou compartimentalizar ela agora, mesmo que a gente fez agora há pouco, só que em vista caudal. Vou compartimentalizar ela, ó. Caudal, nadadeira anal. Era uma nadadeira caudal grandona, se tornam duas menores. Uma nadadeira caudal, que permanece a da cauda, e nadadeira anal, aqui próxima ao ânus. Agora eu tenho duas, a princípio nos agnatos eu tinha duas pregas aqui, não chegavam a ser nadadeiras. Eram pregas aqui na região ventrolateral do corpo, né? Então, mais ou menos na região dos nossos mamilos, aqui ventrolateral, né? Mais ou menos nesse sentido. Então, nós temos aqui, também existe a compartimentalização. Eu tinha duas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo do animal. Então, compartimentaliza também. Agora eu tenho uma nadadeira peitoral, que já é homólogo aos braços dos animais tetrápodos, né, dos vertebrados terrestres, e uma nadadeira pélvica também já homóloga às pernas dos animais tetrápodes, né, dos vertebrados terrestres. Então, agora, o nosso vertebradozinho gnatostomado tem, né, uma mandíbula, né, as fendas branquiais ele já tinha, e ele tem primeira nadadeira dorsal, segunda nadadeira dorsal, primeira nadadeira caudal e nadadeira anal. Todas essas aqui são nadadeiras ímpares, elas estão na linha mediana do corpo do animal. Primeira dorsal, segunda dorsal, caudal e anal. E temos agora, e isso agora é novidade evolutiva de gnatostomados também, nadadeiras pares. As nadadeiras peitorais, e daí nós temos uma esquerda e uma direita, e as nadadeiras pélvicas, e nós temos uma direita e uma esquerda também, ok? Então esse é o nosso gnatostomadozinho ancestral. A outra novidade evolutiva, que na verdade já aparece nos gnatostomados fósseis, mas entre os vertebrados viventes aqui é a primeira vez que vai aparecer, é essa linha pontilhada azul aqui, que a gente passa a chamar então de linha lateral, que ele é um sistema sensorial aí que os animais aquáticos têm, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre elas depois, né? Ela é um mecanorreceptor que funciona muito bem dentro da água.